TSE suspende julgamento contra Bolsonaro por uso do 7 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu na noite desta terça-feira, dia 24, o julgamento de 3 ações contra a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as comemorações de 7 de setembro de 2022. O julgamento será retomado na quinta-feira, dia 26, com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. A sessão de ontem foi marcada por sustentações dos advogados e acusações de defesa, além da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o MPE, pela condenação de Bolsonaro. Nas ações, o PDT e a senadora Soraya Tronic, do Podemos, pedem a inegibilidade de Bolsonaro, além da aplicação de multa pela acusação de utilização das comemorações do bicentenário da independência para promover sua candidatura à reeleição nas eleições de outubro do ano passado. Para a acusação, Bolsonaro usou o 7 de setembro para realizar atos de campanha, utilizando a máquina pública como benefício próprio. Ministério Público. Durante a sessão, o Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonetti afirmou que Bolsonaro cometeu abuso por obter vantagem eleitoral. Gonetti também condenou o uso das Forças Armadas pela campanha. O quadro do 7 de setembro de 2022 expunha à população a imagem dessa finalidade que a ordem jurídica quer evitar entre o agente político em campanha e reeleição e as Forças Armadas. A associação do candidato como um referido apoio das Forças Armadas se revela de sensível gravidade para a regularidade das eleições, afirmou. O advogado Tarcísio Vieira de Carvalho defendeu a rejeição das ações e disse que Bolsonaro não usou a comemoração de 7 de setembro para sua candidatura. De acordo com a defesa, Bolsonaro deixou o palanque oficial e foi até a outra parte da esplanada dos ministérios, onde o carro de som estava preparado para a campanha, sem vinculação com o evento cívico. Após o encerramento do evento, Bolsonaro se dirigiu ao local e, sem a faixa presidencial, discursou na fase posterior ao evento oficial, somente por aquelas pessoas que se deslocaram para o local e se dispuseram a ouvir, afirmou a defesa. Em caso de condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível por 8 anos pela segunda vez. Contudo, o prazo de 8 anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado 2 vezes. A punição também pode atingir o general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro. Em junho deste ano, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação para usar uma reunião com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. Mais do mesmo, mais um julgamento, mais uma condenação. Esse agora está suspenso, mas tudo caminha para a condenação. E agora, José? O ex-presidente Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico faz tempo, né? Já é a terceira, já, né? Pode pedir música. Eu não acredito, apesar da suspensão, o próximo, né, a votar é o ministro Benedito, que já sabemos, né, que é o ministro lá do tapinha nas costas, que o presidente Lula deu o tapinha nas costas, né, e ele respondeu missão dada, missão cumprida. Já sabemos esse voto. O que será? E eu, como disse na semana passada, o presidente Bolsonaro já está inelegível. Não cabe recurso, mas ele vai recorrer daquela inelegibilidade dos 8 anos para o próprio STF, já sabemos o que virá dali, então, ponto, ele está inelegível. O que eu faria se eu fosse a oposição, de verdade, eu obstaria esses julgamentos, porque foi o que disse aqui semana passada. Pode ser um tiro no pé. O ex-presidente Bolsonaro, realmente, depois das comemorações lá do 7 de setembro, né, e esse foi um argumento dado pelo advogado dele, fez as comemorações e depois trocou de roupa, saiu e foi comemorar o 7 de setembro com o povo. Nada além do que ele fez durante a campanha toda. É um presidente que pega muito essa pauta do patriotismo, as datas comemorativas, bandeira nacional e tudo mais. Então, foi o que ele fez, né, depois que fez as comemorações oficiais. Agora, o que acontece? Para as próximas eleições, em sendo julgado proibido esse tipo de conduta, vai ter que valer também para todos, não é? Então, se valer agora para o presidente Jair Bolsonaro de não poder fazer live, que falamos a semana passada, e agora de poder comemorar o 7 de setembro com o povo, também terá que valer para os outros candidatos nas próximas eleições. Olha, eu penso que
eu não consigo acreditar, na verdade, na isenção do ministro Benedito Gonçalves. Essa que é a grande verdade. O ministro que tomou ali um tapa, não foi nas costas, doutora Denise. Não foi um tapinha no rosto. No rosto, ainda pior, foi no então. rosto, é um pouquinho pior. Teve um tapinha no rosto e depois disse missão dada é missão cumprida. Poxa, eu penso da seguinte forma, eu acho que quando um membro do Poder Judiciário ele quer se tornar um agente político, o melhor caminho é que ele saia do Poder Judiciário e vá pro meio político e faça a sua campanha. E não fazer dessa forma, né? Essa que é a grande verdade. Mais uma acusação sobre essa história do 7 de setembro. Particularmente eu não vi nada demais. Eu acompanhei esses atos aí do 7 de setembro, inclusive estava lá na Avenida Paulista na época. Sinceramente não vi nada demais, eu não vi abuso nenhum, não vi campanha alguma. O que teve foi um arrobo patriótico, como sempre foi característica do ex-presidente Bolsonaro. Então, particularmente, não vejo nenhum exagero, não vejo nenhum motivo para se solicitar esse tipo de condenação. Só que aí quando a gente olha quem pediu essa condenação, que no caso é o PDT e a senadora Soraya Tronic, a gente já tem uma ideia da coisa e de quem está pedindo, né? Acho que se pede tudo e não se consegue muita coisa. Fato é, Bolsonaro pode ser considerado inelegível mais uma vez. Deixa eu lembrar de uma coisa. Por mais que você coloque ali 8 anos de inelegibilidade, o próprio ministro Gilmar Mendes demonstrou durante salvo engano, na semana passada, que houve uma intervenção do STF que foi extremamente importante para a eleição do presidente Lula. Ou seja, no Brasil, em se tratando de eleição, não tem como ter previsibilidade de absolutamente nada. Essa condenação que o Bolsonaro teve, ela pode ser apagada a qualquer momento. Não existe segurança jurídica neste país. Essa aqui é a grande verdade. Duvido muito que essa condenação ocorra, em que pese. Eu realmente não acredito na isenção do ministro Gonçalves, mas vamos descobrir aí daqui a algum tempinho se teremos mais uma condenação de Bolsonaro ou se ele se livra de mais uma. Na verdade, independente de ser condenado ou não, os 8 anos não vai afetar em mais nada. Já tem uma condenação, está cumprindo os 8 anos e não vai para 16. Não é assim que funciona. Exato, e tem uma coisa curiosa, né? Parece que mesmo já fora da presidência da República, a mídia parece que gosta de reiterar esses casos e colocar eles sempre em evidência. Eu só vou chamar a atenção aqui do atual genro do presidente da República, que é candidato numa cidade, pré-candidato a prefeito numa cidade anterior, que desfila pelo palácio, né, com os ministros e tudo mais. E se essas fotos foram utilizadas em campanha, ou então se essa ingerência política for utilizada em campanha, tecnicamente não pode nem mais ser candidato, né? Sim. É bom pensar bem aí que já está se abrindo um leque muito grande.